nosso dia-a-dia, nós mesmos, ganharmos consciência e protegermos essa energia. Creio que vai ser um assunto muito interessante, eu já deixei aqui escrito, já estive ainda agora a elaborar o que é que vamos falar e acho que vocês vão gostar. Vai fazer total sentido e pode-vos dar aqui algumas soluções para o vosso dia-a-dia. Bom dia, Tânia, bom dia. Então, vocês conseguem compreender a importância de protegerem a vossa energia sagrada? Não de forma de cristais, não de forma em que eu tenho que meditar, em que eu tenho que me deslocar. Estamos a falar de uma forma simples e prática. Vocês sabem o quão é importante vocês protegerem a vossa energia. É sobre isso que nós hoje vamos falar. Acontecem muitos sintomas como, eu tenho aqui escrito, sentir-te sugado. Tu simplesmente, do nada, começas-te a sentir sugado. Estás num sítio, sentes-te completamente... Parece que te retiraram toda a vitalidade. Tu aparentemente até estás bem, mas sentes que te drenaram essa energia. Como se fosse um vampiro à tua beira e te sugasse energia. Te sentes-te fora da tua própria área. Tu onde estás parece que não te consegues encaixar. Sentes-te pouco inteligente. Nestes momentos em que tu não proteges a tua energia, tu podes te sentir burro. Não conseguis conectar um pensamento e outro, não conseguis fazer uma frase, esqueceste várias palavras. Isso pode ser simplesmente porque não proteges a tua energia. E alguém a manipula. Ok, pessoal? Está aqui a dar uma luz. Não sei onde é que é essa luz. Deixa-me limpar isto. Já está melhor. Ou seja, o que é que eu pus aqui mais? Sentes-te pouco inteligente, sem paciência. De um momento para o outro parece que ficas sem paciência e o teu corpo fica inflexível. Tu tentas dobrar, dói-te as costas. Tentas dobrar os joelhos, dói-te as costas. E não é falta de flexibilidade, falta de treino, de ginástica. Existem simplesmente momentos na nossa vida, dias, em que outras pessoas te retiram a energia a um ponto em que tu ficas inflexível. Tu sentes-te idiota. Tu não consegues conectar uma frase corretamente, não consegues pensar naquilo que diariamente pensas, porque estás num sítio que não é aquilo que tu devias estar. Quando estiveres nesse sítio a sentir isto, essas dores, sentiste sugado, fora d'água, doente, pouco inteligente, corpo inflexível, sem paciência, tu foges desse sítio. Mas foges porquê, Miguel? Vou estar cheio de medo? Não, porque a tua energia já está completamente drenada. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu deixei aqui tudo bem dividido para não me perder, porque não quero começar já a segunda-feira a falar de coisas que não nos interessam, e para vocês perceberem a importância então desta energia. Mas primeiro, antes de eu começar a falar sobre isto, reparem, se eu não consigo compreender que de facto eu tenho que dar prioridade a mim mesmo, perceber que eu tenho que ter cuidado com as pessoas que eu alimento à minha volta, com os ambientes, eu tenho que compreender que se o meu pensamento, se as minhas emoções influenciam o meu estado de espírito, se isto tudo influencia a forma como eu vejo o mundo e cria a minha realidade, também não é mentira se eu estiver num local inconsciente que tudo isso vai se manifestar na minha vida. Portanto, o que é que eu quero que vocês vão retirar desta aula que nós vamos falar hoje? Sobre que é mesmo importante vocês fazerem certas escolhas na vossa vida. Isto não tem nada a ver com eu sou melhor que os outros, tem a ver com tu te protegeres. Para tu não te sentires chugado, para tu não sentires dores, sentires que não te enquadras em nada. Isso tudo é devido a vampiros andarem a sugar a tua energia. Eu estou a dizer vampiros para tu perceberes o que é sugar. Porque há pessoas que de facto sugam. Existem pessoas que tu, de certa forma, até tens um carinho, mas depois desta aula tu vais ver isso de forma clara, tu tens que te afastar delas. Mas porquê, Miguel? Porque nem toda a gente quer o teu bem. Não é por ser família, não é por ser o melhor amigo de infância que essas pessoas querem o teu bem. E eu não estou a falar de uma forma que ele conscientemente vai-te fazer mal, mas inconscientemente, tudo o que está de desequilíbrio dentro dessa pessoa, se no momento em que tu crias uma sintonia com ela e tu te desarmas, a energia dela vai para cima de ti. Quem está com ela vai para cima de ti. Portanto, eu quero que tu aqui tires com mais consciência aquilo que se vai passando no teu dia-a-dia, aquilo que tu tens que eliminar, está bem? O que é que eu escrevi aqui primeiro? Aprender a observar o que te carrega e descarrega. Ou seja, aquilo que te esgota. Como assim, Miguel? Começa a observar no teu dia-a-dia
Por exemplo, nós viemos agora de um fim de semana. Olha para o teu fim de semana. O que é que te recarregou e o que é que te descarregou? Ou seja, aquilo que te esgotou. Vê as situações no teu dia-a-dia. Quais foram as pessoas que tu tiveste que agregaram valor à tua vida? Quais foram aquelas pessoas que tu estiveste e te sugaram a energia? Isto não é brincadeira. Se eu não consigo compreender que no meu dia-a-dia eu tenho pessoas que me descarregam a energia, que me metem pior, como é que eu vou mudar isso? Se eu não consigo perceber que existem pessoas que recarregam, que me deixam bem dispostos, por exemplo, nós estamos aqui nesta live, de certa forma, tu quando acabar a live vais estar mais confiante, vais estar mais esclarecido. Porquê? Porque de alguma forma, esta interação eu estou-te a carregar. A energia e a informação que eu te estou a dar é-te útil. Olha à tua volta, olha para o teu fim de semana e vê aquilo que te descarregou. Seja aquilo que não é útil para ti, aquilo que não te agrega valor, aquilo que não quer saber de ti, aquilo que só quer energia. Vê essas pessoas, vê essas situações, porque é importantíssimo. Tu só vais conseguir ter uma vida conectada contigo, um compromisso com o teu propósito, quando tu tens energia. Por isso é que, em todo lado, o importante é a tua atenção. Porque quando tu colocas a tua atenção no telemóvel, na televisão, nas pessoas, vai-te sugar energia, porque tu vais criar essa realidade, seja de forma correta ou incorreta. Então a pergunta é: onde é que tu andas a pôr a tua energia? Estás a carregá-la ou a descarregar? Olha para o teu fim de semana. Como é que tu te sentes hoje, segunda-feira? Energizado? Positivo? Pronto para criar mais uma semana? Ou estás completamente arrebentado porque estiveste com a tua família? Estás arrebentado porque estiveste com aqueles amigos que nem são assim grande coisa, mas são amigos de infância? E não estou a falar só de pessoas. O que é que tu agregaste no teu fim de semana que carregou e descarregou a tua energia? Bebeste demais? Fumaste? Viste demasiado a Netflix? Sentaste no sofá? Simplesmente chegaste na sexta à noite, foste para a borga, no sábado acordaste, foste para a borga, no domingo acordaste, foste para a borga e hoje vais trabalhar? Simplesmente andas a fugir de ti? Vê aquilo que no teu dia-a-dia te carrega e descarrega. Isso é importantíssimo, porque tu não vais criar uma vida extraordinária enquanto tu não conseguires compreender isso. Então o que é que eu ia te sugerir? Tu pega nisto, pega num caderno e escreve o que é que me carrega a energia e o que é que me descarrega, o que é que me deixa esgotado. Porque há pessoas que não é por mal, nunca é por mal, que simplesmente elas são pura negatividade, puro ódio. Pode ser o teu melhor amigo, pode ser família, pode ser o que tu quiseres. Em que tu sais da beira dessa pessoa e tu sais estúpido, irritado, cansado, sem paciência. Tu mal começas a mexer o corpo e começa-te a doer um ombro, começa-te a doer um joelho. Porquê? Porque tu estás a carregar aquilo que não é teu, porque tu estás a descarregar a tua energia. Isso já te aconteceu. Portanto, é importantíssimo tu compreendes que eu às vezes até tenho as minhas disciplinas, eu estudo, eu medito, eu vou para dentro, eu tento mudar a minha vida, mas nada anda. Porque eu chego ao fim de semana e vou estar com aquelas pessoas porque é padrão, é família, são amigos, e tudo aquilo que eu construí ao longo da semana chega ao fim de semana e... Ai Miguel, estás a dizer então que eu tenho que me separar daqueles que eu amo? Que eu tenho que me separar dos meus amigos, dos meus familiares? É isso que eu estou a dizer. Se é que tu queres chegar a algum lado. Agora, se estás com pessoas que tu sais lá animado, motivado, positivo, as pessoas em que tu falas dos teus negócios, eles respeitam, em que tu falas das tuas ideias e da tua forma de querer viver e eles não se riem, sim, esses são ótimos. Agora, se tu falas de qualquer coisa e começam-se a rir, ainda te gozam, se tu começas a falar qualquer coisa e eles não te ligam nenhuma, afasta-te dessas pessoas.
Olha, a Ana está aqui a dizer uma coisa extraordinária. Eu já não aguento ficar perto de gente que só sabe reclamar e falar mal dos outros. É disto que eu estou a falar. O que é que te recarrega e o que é que te descarrega. Faz uma lista. E quero ver se tu és adulto o suficiente para aceitar isso. Porque nunca ninguém nos quer mal. Ninguém da família nos quer mal, ninguém de amigos nos quer mal, desde que uma pessoa não esteja melhor que eles. Porquê, Miguel? Porque é instintivo no ser humano. Se eu não consigo ver a minha vida, se eu não consigo enxergar o que é que eu vou fazer, se alguém vem me falar com tanta autoridade, com tanta segurança, eu vou gozar com a pessoa. Se eu estou a gozar e a pessoa continua a insistir, eu já não sei gozar, eu vou comparar e dizer que não funciona. Se a pessoa continuar a insistir, eu vou começar a ter que lidar comigo. Portanto, essas pessoas sugam. Seja familiar, seja amigo. Portanto, eu estou a perguntar, o que é que tu andas a fazer nos últimos tempos? Olha, que se calhar não é tu não saberes meditar, não é tu não teres um propósito, não é tu não estares consciente, é simplesmente as pessoas que estão à tua volta que te sugam energia. Como é que tu queres que o teu negócio ande para a frente se não acreditam em ti? Se riem de ti, se quando tu vens com algo importante e alguma coisa para ajudar as pessoas não ligam puto e tu ainda consideras isso amigos e família. Eu sei que é fodido. Também passo por isso. Passava por isso. Mas chegou um momento em que tu só podes escolher a tua família. E quando tu escolhes a família, eu escolho esta pessoa para estar comigo, eu escolho isto para estar comigo, sejam pessoas, sejam animais, eu escolho isto como minha família. Porque é isto que eu me sinto conectado, é isto que me agrega valor, é isto que me faz sentir vivo, é isto que faz com que eu tenha um propósito. E vais ter que começar a separar daquilo que não te agrega valor. Já reparaste, quantas vezes já vos aconteceu isto? Vocês chegam a um sábado, ou chegam a um domingo, ou a um jantar ou um almoço de família, por exemplo. Ou de amigos, em que vocês chegam, estão bem dispostos, até acordaram cedo, foram andar de bicicleta, foram fazer uma aula de ginásio, foram caminhar, e chegam lá e simplesmente está a televisão ligada na guerra, está qualquer coisa ligada em distrações, em negatividade, em toda a gente a falar, já viste a roupa daquilo? E tu começas a falar, olha, vocês sabiam que os nossos pensamentos são importantes? E as pessoas começam a olhar para ti como se fosse um extraterrestre. Tu começas a falar que, olha, vou abrir agora um negócio, olha, vou abrir uma lojinha, vou começar a vender coisas naturais. Não te metas nisso. Para que é que vais fazer isso? Estás certinho no teu trabalho, estás efetivo, vai pagando as contas, já é muito bom. Se vocês estão nesses sítios, fujam desses sítios. Eu juro do meu coração, eu preferia estar sozinho no mundo do que estar com pessoas assim. Tanto é que passei muitos anos assim. Sozinho. Não dá. Tu queres mudar de vida, tu queres mudar de mentalidade, tu queres começar a lidar com os teus medos, porque isso é um ser humano verdadeiro. O ser humano verdadeiro não é aquele que vai atrás de casa, carro, apartamento, que leva uma vida como as outras ovelhinhas, é aquele que desperta para si e percebe, eu quero algo mais. Pode ser errado, mas é aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero, seja errado ou não, eu vou ter que lidar com medo, com crenças, com traumas, vou ter que mudar de vida, vou ter que mudar de sítio e preciso ter uma força do caralho. E se as pessoas que estão à minha volta não agregam valor, tu ainda vais ter que ser sugado, ainda vais ter que levar com aquela energia, ainda vais ter que te preocupar em esclarecê-los, tentar mostrar-lhes que tu acreditas naquilo e eles não vão ligar puto para isso. Portanto, se fosse eu, na minha opinião e na minha experiência do que eu fiz na minha vida, eu afastava-me toda a gente. Preferia ficar sozinho. Porque ao menos sozinho tens a possibilidade da tua energia crescer e tu atraís mais rapidamente pessoas nessa vibração. Porque se tu estás com medo de falhar com o teu pai, com medo de falhar com os teus amigos, falhar com a tua família, tu não vais conseguir mudar. Tu não vais conseguir dar o salto. Exatamente, Ana. Passei por quando digo que quero sair do meu trabalho, dizia-me isso da efetividade. E eu estive efetivo. E saí.
E não consegui, voltei outra vez a pedir trabalho, fui para o mesmo sítio e saí outra vez. Quando vocês conseguem compreender que se eu estou a mudar, se eu estou a ver o mundo de uma maneira diferente, quem não está de acordo, eu tenho que largar. Porque eu já não estou nessa frequência. Já são coisas diferentes. Tu tens disciplina no teu dia-a-dia, tu tens um objetivo, tu tens propósito. As pessoas não têm isso. Não te vão compreender, não te vão bater palmas, conseguiste. Elas não conseguem, não têm capacidade para fazer isso. Porque se elas vissem esse reflexo em ti, boa, conseguiste, elas próprias queriam mudar. Exatamente, estou numa fase em que me apetece estar sozinho e isto não é solidão, prefiro assim. Exatamente, porque vai haver alturas em que tu estás a mudar e as pessoas à tua volta são tão arcaicas, são tão... É como bater numa pedra que não podes explicar. Tu tens que aprender a abandonar desapego, tanto desapego material como emocional. Caralho, pá. Se tu estás a construir algo que tu acreditas, independentemente de dar ou não, o que é que tu querias? Que as pessoas te apoiassem, que as pessoas nem é te apoiassem, que te ouvissem e que simplesmente não te virassem os olhos. Pá, se a pessoa faz isso, tira, porque isto está-te a sugar energia. Não vale a pena. Portanto, primeiro ponto, observa aquilo que carrega e descarrega a tua vida. O que descarrega, tira. Tira porque não faz sentido estás com isso. Miguel, vou ficar sozinho. Fica sozinho. E aliás, nunca estás sozinho. Hoje em dia, nem que seja interna. Olha, diariamente estou aqui. Para tu conseguires ver conexão, pensamentos diferentes. Mas não desistam de vocês, porque vocês vivem aí dentro. O vosso espírito está aí dentro. Vocês vieram aqui para uma missão. Toda a gente veio aqui para se conectar consigo e tem um propósito. Se tu vais continuar a pegar nessas ancoragens de te agarrares a quem é conhecido e é a minha família, tu vais morrer por dentro. Tu vais te sentir infeliz, frustrado. Olha para a tua volta, olha para esses teus amigos, para essa tua família. Eles são felizes. Eles são alegres. Eles vivem bem. É óbvio que não. Como é que tu sabes? És bruxo. Porque uma pessoa que vive bem e feliz apoia os outros. Num jeito abaixo. Independentemente do que a outra pessoa acreditar. Que a pessoa está feliz. A pessoa quer ver o outro feliz. Agora, quando as pessoas estão infelizes e acham que estão felizes e acham que têm razão e que nem sequer pensam em mudar porque isso ia ter que mudar a estrutura da vida delas todas, elas vão te deitar abaixo. Para quê? Para tu ficares do mesmo nível. Então tu deixas de beber, deixas de fumar, deixas de ter fofocas, deixas de querer ver aqueles filmes que eles gostam, o que é que eles vão fazer? Estás esquisito? Anda aqui outra vez para a nossa beira. Porque aqui é que se está bem. Tem lógica. Segundo ponto. Primeiro. Check. O que é que eu escrevi aqui? Epá! Aquilo que permites perto de ti te influencia diretamente. Ou seja, se tu continuares com essa postura, com essas pessoas à tua beira, isso vai te influenciar diretamente a nível mental, emocional e espiritual. Imagina assim, eu estou aqui a meditar em casa, fiz esta live, agora saio, vou meditar, vou respirar, vou fazer o meu treino, venho, vou tomar um pequeno almoço e depois vou para o shopping. E vou-me sentar lá num banquinho à beira daquelas pessoas todas nas compras, nas liquidações e tudo. O que é que tu achas que vai acontecer? Miguel, tu és foda, Miguel, tu és consciente, tu vais iluminar tudo. As pessoas vão começar a ficar com mais energia positiva. Será? Ou será ao contrário? Que eu vou levar com tanta energia de todo lado que aquilo, se eu não tiver cuidado com a minha energia e consciente da minha energia, eu vou sugar ideias, dores, emoções das outras pessoas. É exatamente isso que vai acontecer. Eu vou sugar tudo. Só como eu sei quem eu sou, como eu estou maior parte das vezes consciente e sei o tipo de pensamento que eu tenho, eu já sei que aquilo não é meu. Portanto, aquilo que eu permito vai me influenciar. Se vocês estiverem centrados, vocês vão compreender aquilo que vos influencia de uma forma positiva e de uma forma negativa. E isso chama-se manipulação. Tu vais compreender quando o teu telemóvel estás ali,
te vai influenciar negativamente, e quando te aparece uma informação ou um vídeo, qualquer coisa que te vai influenciar positivamente. Ou seja, é muito importante tu aprenderes a perceber o que é que te influencia. Portanto, se a minha saúde mental, emocional e espiritual advém da minha presença, da minha concentração e da minha atenção, então o que é que eu tenho que começar a fazer? Eu tenho que começar a olhar para dentro. Eu tenho que começar a perceber os meus princípios, os meus valores. Perceber a maneira como eu penso, a maneira como eu ajo. Eu tenho que começar a perceber isso tudo de forma consciente para que eu não seja influenciado pelos outros. E sim, começar a influenciar eu os outros. Como assim, Miguel? Aquele que começa a ter uma disciplina, um compromisso consigo, que começa a viver de dentro para fora, começa a perceber quem ele é, a limpar os seus traumas, começa a viver e a saborear a vida. A vida tem valor com ele. Ele, tudo o que faz, tem valor. Essa pessoa vai começar a influenciar a vida dos outros. Só que só vai influenciar a vida dos outros, mesmo os negativos, quando ele aprendeu a fazer o primeiro ponto que nós falámos, a separar-se daquilo que não recarrega a energia dele. Quando tu te separas disto, a tua energia começa-se a retroalimentar. Ninguém te está a sugar a energia. E tu vais começar a sentir-te bem com a tua presença, com os teus pensamentos, com as tuas vibrações, com o teu estudo, com a tua paz, com o teu silêncio. E aí o teu propósito brota e tu começas a vivenciar isso. Quando tu chegas a um local, seja um shopping ou assim, por muita energia negativa que esteja, se tu estiveres consciente, tu não vais ser influenciado por isso. Não a longo prazo. Porquê? Porque quando tu estás nesses sítios negativos, tu sentes os pensamentos a mudar, as emoções. Tu mudas, ficas mais irritado, ficas mais cansado, ficas sem paciência, ficas com medos. Mas tu sabes que isso não é teu. Logo, quando eu sei que algo não é meu e saio desse sítio, o que é que acontece? Isso também sai. Agora, se eu vou para um sítio deste e eu não tenho consciência de quem eu sou, eu não sei o que é que ando aqui a fazer, eu saio de lá e vou para casa e aqueles sentimentos e emoções começam a criar mazelas no meu corpo espiritual, no meu corpo físico e emocional. Portanto, comecem a ganhar consciência do que é que vos influencia. Comecem a perceber realmente que tipo de pensamento vocês têm, que tipo de postura, o que é que vocês querem, qual é o vosso propósito. Como eu costumo aqui falar, os meus 5 princípios: disciplina, compromisso, práticas, meditação, autoconhecimento. A minha vida tem a ver com isto. Se eu vou a um sítio e saio lá com o pensamento: será que o negócio vai dar? Ai, será que eu devia mudar de casa? Ai, será que as pessoas gostam disto que eu estou a dizer? Eu já sei que esses pensamentos não são meus. Porquê? Porque eu não costumo ter esses pensamentos. Por exemplo, eu ontem fui para a Feira Medieval de Guimarães. Outra vez, estávamos em trabalho. Pensamentos de: ei, que gaja boa, ei, que mamas, ei, que rabo. Eu sei perfeitamente que esses pensamentos não são meus. Porquê? Porque eu diariamente não tenho esses pensamentos. E quando tu começas a ficar consciente disso, tu não ficas assustado com esse tipo de pensamento. Porquê? Porque tu sabes que não tens aquele nível. Logo, quando tu chegas ao teu local sagrado, chegas a casa, começas a ter o tempo para ti, tudo volta ao normal. Ficas cansado, tudo, mas tudo começa a voltar ao normal. Porquê? Porque tu já sabes o que é que te influencia. Por isso é que é importantíssimo tu protegeres a tua energia. Ganhares consciência sobre ela. Porque senão tu és manipulado por todo lado. Portanto, primeiro, vê o que é que carrega e descarrega a tua energia. Vê essas pessoas, se elas te agregam valor ou não. Se gozam contigo, se não te levam a sério, risca isso. Porque tu não precisas disso. Segundo ponto, começa a perceber como é que tu ages, normalmente como é que tu és no teu dia a dia, e vê aquilo que influencia o teu estado mental, emocional e espiritual. Para quê? Não é para que tu não te sujes, que tu não fiques com energia negativa. É para que tu, quando tiveres essa energia, te compreendes que não é o teu padrão normal. E assim, quando tu fores para um local mais tranquilo, isso começa a dissipar-se, porque não existe o quê? Uma identificação. Tu não te identificas com aquilo, aquilo vem, tá, e vai.
Agora, se aquilo vem e eu, ai meu Deus, ai eu não posso pensar em gajas, ai eu não posso pensar em carros, ai pronto, já foste. Faz sentido. Portanto, vê bem aquilo que te está a influenciar. Check. Uma coisa agora que eu aqui vou falar, que eu demorei muito tempo a admitir porque este aqui é pesado. Mas vocês certamente, a maior parte de vocês vai se sentir na pele isto, porque isto é inerente ao ser humano, que é medo dado pelos outros. Vocês começam algo, vocês começam a interiorizar, começam a fazer reiki, começam a fazer meditação, começam a falar de mil e uma coisas, começam a mudar de vida. E as outras pessoas simplesmente vão passar os medos delas para vocês. E vocês até falam sobre o vosso negócio, e depois saem lá com medo. Que lá está, tem a ver muito com o ponto que nós falamos anteriormente, a influência de nós não estarmos conscientes. Mas às vezes não dá, é impossível, porque nós até estamos a falar com uma pessoa, está outra pessoa sentada, por exemplo, no café, e essa pessoa está a ouvir, e mal ela está a ouvir, ela já vai interagir com a realidade, e ela passa o preconceito dela, o medo, para ti. O que é que eu quero dizer aqui do medo? Como é que eu ajo com isto? Medo, simplesmente, quando eu sinto medo, eu faço isso. Foi assim que eu aprendi há uns anos atrás. E é difícil fazer isto que eu vou contar aqui, mas é a melhor forma de vocês começarem a perceber que medo simplesmente é o ego a tentar controlar. Imagina, vocês estão a abrir um negócio, estão a falar com uma pessoa, a pessoa até está aberta, está a falar contigo, mas tem umas pessoas ao lado que não. E tu nem te apercebes dessas pessoas, porque elas estão na conversa delas. Mas às vezes as pessoas não estão na conversa delas, estão a ouvir a conversa dos outros. E começa-te a impingir os valores dela, os medos dela. E tu acabas de falar com o teu amigo e tu sentes o medo. Ai, foda-se, não sei se isto vai estar realmente... Ainda hoje ninguém mandou mensagem, o fornecedor já pediu dinheiro, como é que vai funcionar? Tu começas a sentir o medo. O que eu quero que tu compreendas nesse momento é como é que eu retiro esse medo. Fazer exatamente aquilo que te dá medo. Imagina assim, eu quero fazer uma live, mas estou com medo que não venha gente, estou com medo que as pessoas deixem comentários negativos, estou com medo que me falhe a voz e eu não consiga dizer aquilo que tem que ser dito. E eu vou fazer logo nesse instante a live. Porque é a forma de tu lidares com o medo. Porque se tu alimentas isso, ele vai se enraizar e vai começar a sabotar todas as áreas da tua vida. Seja a nível profissional, seja a nível de relacionamento, seja a nível de saúde, seja a nível de conexão interior. Portanto, isto é muito frequente, o medo dado pelos outros, que nem medo é teu, nem este medo nem sequer é teu. A maior parte dos medos que tu tens, eles não são teus. Bom dia, Madalena, bom dia, Maria. Tu consegues compreender isso? Que os medos não são teus. Então, como é que tu os tiras? Faz aquilo que te dá medo. De certa forma, seja medo teu ou não, a forma de tu vences é fazer-lhe frente. Repara, se tu tens um karma e tens o medo sobre algo, quer dizer que tu tens que ultrapassar isso para transformar isso em dharma, para ganhares paz e o teu propósito de desenrolo na vida, porque problemas, medos são soluções. Ótimo. Se tu o enfrentas, tu trazes clareza e tu ultrapassas esse bloqueio. Se tu recebes medo dos outros, se tu recebes o preconceito do outro, o medo do outro, a angústia do outro, tens de fazer exatamente o mesmo. Tu tens que ir contra isso. Para quê? Para tu perceberes que não era assim tão difícil. Pois isto não era meu. Agora, se tu ficas com a ideia, se tu ficas com o sentimento de medo do outro e te identificas, tu começas a criar o teu próprio karma. Portanto, é muito importante olhares para o teu medo. Miguel, como é que isso é possível ganhar karma porque era o medo do outro? Vou-te dar um exemplo. Eu estou a dar aqui esta live. E agora tu mandas-me uma mensagem. Olha, Miguel, preciso de ajuda, preciso começar a ter paz, preciso começar a ter uma direção na minha vida. Está bem, marcamos uma sessão. E nós vamos à sessão. Tu estás a falar e eu começo-te a dar o meu conhecimento, começo-te a dar exercícios para tu fazeres. E tu não fazes. O que é que vai acontecer aqui? E eu vou receber karma.
Porquê, Miguel? E não vejam o karma aqui como algo negativo. E eu estou-vos a dar uma informação nova, correto? Eu estou-vos a dar um meio de resolver o vosso problema e tu não o resolves. Ou seja, isto a nível vibratório quer dizer que eu te tentei manipular para mudar a tua realidade, sem tu quereres. Logo, se eu te dou informação e tu não a usas, tu és prejudicado e eu também, porque tentei induzir nisso. Agora, olhem para a vossa vida toda e vejam o que é que aconteceu até hoje. Aquilo que vocês criaram ou não. Portanto, o medo, se tu o identificares, ele passa a ser teu. Se a tua mãe tem medo que tu saias de um trabalho efetivo, se a tua mãe e o teu pai têm medo que tu abras o negócio porque pode não dar certo, ai meu Deus, que não vai dar certo. E tu papas isso, tu ficas com isso na tua programação. Tu começas a ficar com esse medo, tu ganhas esse karma. E não era para tu ires com esse karma. Portanto, começa a lidar com o medo e a ver aquilo que é teu e aquilo que não é teu. Isto é muito importante porque às vezes a nossa vida não anda para a frente. Tu andas sem energia, todo sugado. Simplesmente tu andas com os medos das outras pessoas. Se tu passas o fim de semana, como nós falámos, com aquelas pessoas que não agregam, que só descarregam, o que é que achas que elas te vão passar? Para além de cagarem naquilo que tu estás a dizer, não te levarem a sério, tu não tens pachorra para aquilo que tu estás a sugar para ti o medo delas. Isso vai criar uma ideia aí dentro, se tu alimentares isso, e vai-te dar um padrão novo de realidade. Ou seja, tu vais-te sabotar. Tu vais começar a dar um tiro no pé e nem era nada teu. Portanto, o que é que eu queria que vocês retirassem deste ponto? Qual é os meus medos? Quais são os meus medos? Escrevam e como é que eu resolvo isto? Agora! Como é que eu posso resolver esta situação agora na minha vida? Não é amanhã. Não é com o meu Ho'oponopono. Não é com uma sessão. O que é que eu posso fazer agora? Neste momento. Como é que eu tiro o medo de falar? Como é que eu tiro o medo de não dar certo? Como é que eu tiro o medo de será que acreditam em mim? Porque isso podem ser medos que não são teus. Os medos que vocês costumam ter, eles vêm diariamente ou eles só vêm quando vocês estão com certas pessoas? Ou quando falam ao telefone com certas pessoas? Vocês já pararam para pensar nisso? Isto não tem nada de misticismo, isto não tem nada de não sei, não acredito nisso. Vejam. Assim como tu estás com pessoas negativas, elas agregam negatividade à tua vida, tu estás com pessoas positivas, elas agregam positividade. Correto? Portanto, como é que tu vais usar a tua disciplina? Como é que tu vais usar a tua vida a partir de agora? Sabendo que as tuas dores de falta de paciência, dores de corpo, inflexibilidade, falta de inteligência, que às vezes uma pessoa não consegue memorizar as coisas, sugar, sentiste sugado constantemente, isso deriva de tudo isto que nós andamos aqui a falar. É tu não protegeres a tua energia. De tu não aprenderes a dizer não, 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 não. Ai, que mal disposto. Não. Ai, mas porquê é que tu és assim? Não. Ai, mas isso não achas que isso é demasiado extremo? Não. Vocês têm que aprender a dizer a porra do não. E a dizer, porque o não que vocês dizem ao outro é um sim para vocês. Vocês já repararam? O não que vocês dizem ao outro, quando estão conscientes, é um sim para vocês. O sim que vocês dizem aos vossos entes queridos, aos vossos amigos mais próximos, o sim que vocês dizem cá dentro, vocês querem dizer não, não quero ir, não quero fazer mais isso. Vocês já perceberam isso? O universo funciona pela vibração. Ele vai-te trazer aquilo que tu queres. Por isso mesmo é que eu estou com uma depressão. Depressão nada mais é do que tu estares preso ao passado. Tu não conseguiste ter um propósito, não tens vontade de fazer nada, porque toda a gente aponta o dedo, é verdade. Mas tu não te apetece sair da procrastinação, não te apetece ter uma direção. Tens que acionar o teu propósito. Eu posso te ajudar nisso. Porque depressão, ansiedade, TDAH, ai meu Deus, isso é tudo faltas de propósito. É só direcionar a tua energia. Está bem?
Miguel, mas podem vir da infância os medos, claro. Então, mas esses são os teus medos, que vêm na tua programação, que adquiriste nas tuas experiências em pequena, certo? Agora, nós estamos aqui a falar dos medos em que tu tens agora, que começam a aparecer consoante tu vais querendo mudar de vida, tu vais querendo mudar de trabalho, mudar de relacionamentos, queres aprender alguma coisa nova, queres começar a lançar e começas a estar com essas pessoas e começas a ter medo. Começam a surgir medos do nada. E se tu não tens atenção sobre eles, eles começam a fazer parte de ti, porque tu te identificas com eles. É disso que eu estou aqui a falar. É importante vocês terem. Eu preciso de compreender que eu tenho um caminho, tu tens um caminho, toda a gente tem um caminho. E por vezes esse caminho não vai de acordo com o que os outros acham. Quase nunca vai de acordo. Porquê? Porque isso é o trabalho. É tu perceberes e ganhares fé em ti. E que se eu continuo a tentar alimentar estes padrões de energia à minha volta, estas pessoas, estes acontecimentos, estes trabalhos, eu não vou conseguir avançar com aquilo que está cá dentro. Portanto, eu preciso de perceber que eu preciso de me ouvir, eu preciso de vir para dentro, eu preciso de proteger a minha energia, porque se para mim faz lógica eu começar a estudar autoconhecimento, se faz lógica eu começar a estudar espíritos, se faz lógica eu começar a meditar, a tornar-me uma pessoa boa, eu tenho que compreender que à minha volta ninguém vai querer isso. Porquê? Porque não é o padrão normal, estás num planeta kármico. Logo, se tu não consegues ir em frente contigo, o que é que pode acontecer? Tu ganhas os medos das pessoas, tu começas a ficar preso ao teu passado quando te sentias livre, tu começas a ansiar por um futuro melhor porque estás farto do teu presente. Isso gera depressão, gera ansiedade, gera stress, gera tudo e tu não sais do sítio. Como é que tu podes então sair do sítio? Para guardares a tua energia, arranja um propósito, arranja um compromisso com o teu propósito, percebe quem tu és, percebe a tua direção. Para quê? Para que a tua energia comece a focar ali e tu comeces a ter força para dizer não. Miguel, a depressão pode voltar. Eu fiz terapia há uns anos que me ajudou muito, mas tenho fase. Claro, porque se tu não compreendes o que é depressão, que é não teres um propósito, não teres uma direção, sentiste gasta, sentiste que não tens vontade de fazer nada, e se aparecem problemas na tua vida novos, tu vais a desenvolver outra vez a depressão. Porque normalmente pessoas que têm a depressão não gostam de coisas novas, não gostam de mudança. Não gostam de ter que se colocar desconfortáveis. E se tu estás numa altura da tua vida em que o teu trabalho, por exemplo, começa a ter mais stress, tu tens que tomar mais decisões, a tua família começa, por exemplo, a crescer e tu tens que fazer novas coisas, isso pode gerar outra vez a depressão. Até perceber o que é que está aqui. Portanto, o que é que eu posso fazer então para tomar conta da minha energia? Eu preciso de aprender a observar o que me carrega e o descarrega. Falámos sobre aquilo que permites a ti mesmo, aquilo que é que tu andas a permitir. Televisão, o que é que tu andas a permitir de conversas, o que é que tu andas a permitir da vida, que isso vai influenciar a tua saúde mental, emocional e espiritual. Falámos sobre, se tu não tomas essas atitudes, podes absorver o medo dos outros. É óbvio. E que isto te vai impedir de tu cresceres. De te tornares quem tu és. Portanto, o que é que eu posso aqui dizer do fundo do meu coração, da minha experiência? Foda-se os outros. Tu tens que perceber que tu vives contigo. Se tu não consegues dormir, se tu não consegues ter uma mente em paz, se tu não consegues saber aquilo que tu queres, já estás no inferno. Esquece o outro. Tu vives aí dentro. És tu que vives contigo, és tu que dormes contigo, és tu que comes contigo, és tu que sentes isso contigo. Portanto, a tua prioridade tem que ser a tua religação. Tu aprendes a estar no momento, tu aprendes a ter paz, tu aprendes a amar-te. Perceber que tu mereces. Perceber que não é da tua cabeça querer algo melhor. Só porque toda a gente diz que está tudo bem como está, não quer dizer que para ti tenha que estar tudo bem. Correto? Se tu queres algo, vai atrás disso. Ganha coragem. Se tu queres ter uma mente mais saudável, muda isso. Começa a afastar essas pessoas da tua vida. Porque são elas que estão a sugar a energia. Isto não são coisas de
esoterismo. Isto são coisas do dia a dia. Se caralho, eu estou num relacionamento em que a pessoa só está comigo porque não quer estar sozinha e eu tento mudar, essa pessoa não vai querer que eu mude. E se eu mantenho isso e vou para um trabalho onde as pessoas não gostam de mim e eu só estou lá para pagar contas, agrega mais coisas. E eu vou criando uma narrativa cá dentro de que eu sou incapaz, de que eu não mereço, que eu sou maluco e tenho umas ideias estranhas. Não, é o ambiente que está tóxico, é o ambiente que tem que ser mudado. Só que tu não vais arranjar apoio em lado nenhum. Porquê? Porque tu estás a mudar. Se estás a mudar, quer dizer que aquilo já não faz sentido. E para essas pessoas todas e acontecimentos, tu é que estás estranho. Porque estás a ver de outra forma. É a mesma coisa que agora estás numa ilha, são todos ceguinhos. Está toda a gente a viver. Tu de repente começas a abrir um olho, vai-se a ver. Oh, isso está errado, isso está errado. Quem és tu para dizer que está errado? Eu, porque eu estou a ver que está errado. Não, porque ensinaram-nos tem que ser assim, toca aqui, toca aqui. Não, eu estou a ver que não é assim. E depois vem outra pessoa e abre 2 olhos. Olha, mas isto também estás a fazer, tem que ser feito assim. Quem és tu para dizer isso? Porque eu estou a ver. Ou seja, quando tu começas a despertar e a ver realmente como é a realidade, não vai fazer sentido para os outros. Não pode fazer sentido para os outros. Porque isto é um planeta kármico. E o despertar é quando tu começas a ter que começar a ir para casa. E são poucas pessoas. Em comparação a 8 bilhões. São meia dúzia de pessoas. Logo, quando tu começas a sentir isso em ti, ninguém vai associar isso. Ninguém vai entender isso. Ninguém vai acreditar nisso. E é o teu momento. É aí que tu vais perceber que se tu queres viver assim ou se tu queres mudar. Chega. Abandona isso. Larga. Muda. Ai, Miguel, mas se eu abandonar, o que é que vai acontecer? Tu vais resolver. Toda a gente resolve. Ai, mas eu perdi os meus amigos e agora como é que eu vou fazer ao sábado? Qualquer sítio vai ser melhor do que estás aí. Chegas à segunda-feira toda arrebentada. Toda a gente merece viver a vida que quer. Só que para viveres a vida que tu queres, tu tens que acreditar em ti. E é desconfortável. Mete medo. Só nós que começamos a viver como verdadeiramente queremos, percebemos o medo que é isso. E o desconforto de ter que levar uma ideia, mesmo quando não há resultado, quando uma pessoa ainda está em dúvida e as outras pessoas todas em cima. É complicado. Miguel, faz terapia à distância. Todo o meu trabalho é online. Já não tenho mais escritórios, eu agora só trabalho online. Portanto, sim, é tudo à distância. Envia-me mensagem privada que falamos sem problema nenhum, está bem? Eu explico tudo. Ou seja, dá medo fazer a mudança, ter uma direção. Dá medo ser eu próprio. Mas é uma liberdade, caralho. Tu começas a perceber que todo aquele mimimi começa a ficar centrado, com paz. A tua vida ganha um novo sabor. Eu olho para a minha vida. Eu agora tenho a minha própria empresa, nos últimos tempos, nos últimos anos, em que eu tenho o meu horário, são 8 menos um quarto eu estou aqui. Todos os dias estou às 7. Tirando o feriado, tirando algum. Porque eu quero. Porque eu sei que é importante. E é o meu compromisso com o meu propósito. Eu não me iria sentir bem com toda esta carga de conhecimento e esta experiência e eu ficar simplesmente parado. Ai, não vou fazer live, é chato, estou cansado. Eu cheguei ontem à noite. Como falei, fui para a Feira Medieval em Guimarães a ajudar a família da Juju e já estou aqui a trabalhar. E já fiz limpeza, já fui caminhar, já fui fazer tudo. Porque não ia vir para aqui todo acordar. Vamos fazer uma live. A energia ia ser uma merda. Mas eu escolhi ser assim. E eu quero que tu escolhas ser como tu és. Encontra o teu propósito, a tua direção. Vão gozar? Foda-se. Tira essas pessoas da tua vida. Qual é a pessoa que gosta de ti e que te goza? Qual é a pessoa que está contigo e não te apoia? Isso não são pessoas. Isso não são amigos. Mete isso na cabeça. Assim como tu estás a tentar conectar-te e se encontras alguém que precisa de ajuda, vais ajudar.
Se tu estás com amigos, com família que não te apoiam e não ligam puto àquilo que tu fazes, tu tens que te afastar. Ponto. Tem que ser bruto. Ai, mas é normal a idade. Foda-se, não é normal. Só um ser humano primitivo é que é assim. Se o meu primo, se o meu filho, se o meu neto quer fazer algo e ele acredita naquilo e eu vejo a vitalidade, eu vejo que ele acredita naquilo, porquê que eu vou dizer que não? Mesmo que ele se foda. Porquê que eu vou dizer que não? Porque não vai de acordo com as minhas crenças, não vai de acordo com aquilo que eu penso, exatamente, não vai de acordo com aquilo que eu quero. Então porquê que eu estou a sabotar a vida dele? Afasta-te dessas pessoas. E não é afastar, nunca mais te digo nada. É simplesmente afasta-te. Então hoje no mês do almoço? Não. Então vamos sair? Não. Não me apetece. E não justifiques nada, não tens que justificar. Porque a maior parte do problema de vocês também é esse. Ai, não vou sair porque hoje estou doente. Não tens que justificar. É não. Não. Ai Miguel, já vais embora? São 11 horas. Já. Mas nós ainda estamos aqui com gente. Já vou embora. Porque amanhã tenho uma live. Tenho uma live às 7. Tenho uma live. Vai ser algum trabalho. Não. Tchau. Se a pessoa não te respeita, não tens que dar justificações. Se tu tens que fazer um alarido e um filme para as pessoas te aceitarem, o errado és tu. Foda-se. Quem é que vive aí dentro? Quem é que está sem paz? Quem é que está sem direcionamento? Quem é que está a fazer aquilo que não quer? És tu. Então para com isso. Eles não vão aceitar e não. Ai, mas no Natal estamos todos juntos. Amigo. Quando tu começas a despertar, a vida mudou. Ponto. Ninguém escolhe isso. Quando começas a despertar para quem tu és, tu deixas de ter livre-arbítrio. Tu és amor, tu és luz, tu és conhecimento, tu queres estudo, tu queres conhecimento, queres informação, queres mudança. Se estás com pessoas que estão assim, para onde é que nós vamos de férias? Para ali. Mas nós fomos no ano passado. E há 2 anos. E há 10. E há 15. E para o ano? Para ali. Mas eu não quero ir. Vamos para ali. Mas porquê que não vamos para ali? Vamos para ali. Vá, chega. Ei, vamos para aí um... Ei, estamos a ver a guerra. Estamos a almoçar e estamos a ver a guerra. Ai, tenho que estar informado. Não há explicação. Sou assim. E está tudo bem. Tu é que tens que mudar. Tens que dizer... Tu tens que ganhar uma raiva aí dentro. Foda-se. Não quero mais isto para mim. Eu não quero saber se eu vou errar. Eu não quero saber se eu estou errado. Eu não quero saber. Eu não quero isto para a minha vida. E acabou. Tu ganhas nojo de ti. Sempre a mesma coisa, sempre, e tu não queres aquilo, só para agradar, só para não dizer não. E essas pessoas não te respeitam. E toda a gente, todos nós fazemos isso, involuntariamente, ou voluntariamente. Chega. Para de ficar com medo dos outros. Para de ficar com, ai, o que é que eles vão achar? Foda-se o que é que eles vão achar. Resgata é a tua energia, é a tua experiência. Está um espírito dentro desse corpo, está um espírito dentro deste corpo, está um espírito em cada corpo. A vivenciar uma experiência específica. Qual é o propósito da vida? Despertar para quem eu sou, perceber quem eu sou e fazer aquilo que eu gosto. Aquilo que flui. Para quê? Para ajudar os irmãos. Só que para ajudar os irmãos, eu preciso me ajudar primeiro a mim. Porque como é que eu vou ganhar paz à beira de pessoas que são loucas? Como é que eu vou ganhar paz à beira de pessoas que são egoístas? Como é que eu vou ganhar paz à beira de pessoas que têm medo? Eu tenho que sair disso para depois ajudar esses tonhões. Porque são tonhões. Porque tu depois vais ajudar, vão rir na mesma, vão gozar, não vão acreditar, mas aí tu já estás em paz. É a escolha dele. Aí ele já não vai dizer que tu não pudeste ajudar. Que é exatamente o que está a acontecer na minha vida neste momento. Os resultados já surgiram, as coisas já se manifestam, uma pessoa mostra o melhor para ajudar e a pessoa não quer. Mas aí já está tudo bem. Porque eu já não sou influenciado por isso. Que é isso que eu quero que tu percebas. Tu tens que ir para dentro para te conectares contigo, para poderes ajudar minimamente as pessoas.
Quem quer, não é quem não quer. Faz sentido. Isto faz sentido para vocês. Eu estou aqui a falar de uma forma de proteger a tua energia, de uma forma não esotérica, de uma forma de teres cristais, teres, tomar os banhos com água e sal. Isso funciona, claro que funciona, mas estamos a falar de uma coisa que tu vês na prática, que tu tens influência sobre os outros, que os outros têm influência sobre ti. Se tu trabalhares isso, as coisas mudam. Se tu olhas para isto sem, não quero ver, é família. Primeiro a família. Então fode. Primeiro os amigos. São de infância. E infância, são de criança. Então fode. Peço desculpa da maneira que estou a falar porque tem que ser. Até quando? Vais ser sugado. Até quando vais estar sem paciência? Até quando vais não conseguir ter um raciocínio certo porque estás a explicar algo que eles estão então agora vamos viver todos na abundância, agora então vamos ser todos espirituais, em que pegam naquilo que tu dizes e começam a gozar. Até quando tu vais aceitar essa merda? Lembra, tu estás a mudar, já tens um karma em cima de ti, já tens dores, já tens traumas, já tens medos para lidar. Tua criança está aí dentro cheia de dores e tu não queres levar com os outros só para os convencer e explicar-lhes. Foda-se. Segue a tua vida. Miguel, tu acertaste na tua vida? Não. Eu erro todos os dias, mas também acerto. Eu estou feliz todos os dias. Estou em paz. Mas há dias em que não estou muito feliz. Há dias em que estou mais feliz, há dias em que estou mais bem disposto, há dias em que estou mais mal disposto, mas estou em paz. E tenho um compromisso com o meu propósito. Não preciso mais nada. Quando funciona, ótimo, vai passar. Quando não funciona, ótimo, vou aprender e vai passar também. Não é uma questão de dar certo ou errado, é uma questão de tu vives aquilo que tu acreditas. Já percebeste que aquilo que tu queres, aquilo que tu vais viver, vai estar sempre errado para os outros. Para a maioria. Quer que tu faças certo ou errado. Tu mudas de trabalho, olha, vai mudar de trabalho, vai pensar não sei o quê, está aqui tão bem, vai começar agora a trabalhar ao fim de semana e tudo. Opa, estas pessoas nunca estão bem com o que têm. Para quê? Quer mais dinheiro? Para quê? Quer mudar de vida? Não sei para quê, está aqui tão bem. Ou, olha, já viste, acabou com o namorado e com a namorada. 10 anos juntos e agora diz que quer ser diferente. Estas pessoas, eu não sei, as pessoas não sei onde é que elas têm a cabeça. Até quando tu vais aturar essas merdas? É uma pergunta. Se és tu que vives aí e tu é que sabes os teus bloqueios e os teus medos, porquê que tu estás preocupado com o que é que o outro vai dizer? Tu preferes te negligenciar, preferes te ferir, tu preferes não olhar para dentro e estar bem com essas pessoas? E eu fiz isso. Foda-se. Eu tinha amigos, muitos amigos. E quando eu tirei principalmente coach, nem é professor de meditação, era um gozo total. Tanto é que eu tirei coach financeiro, tirei coach normal, prático, tirei PNL e nunca exerci isso. Exerço isso diariamente, mas nunca exerci o papel em si. Eu sou coach, eu ajudo a isto. Eu sempre englobei e fiz à minha maneira. E era constantemente gozado. Agora virou coach. Agora ficou isto. Tu consegues compreender a idiotice de que existem pessoas boas e más em todos os trabalhos. Existem bons mecânicos, maus mecânicos. Existem médicos bons e existem médicos maus. Existem coaches bons e maus. A pessoa consegue perceber que um coach simplesmente vai-te dar uma tarefa. Tu estás no ponto A, queres ir para o ponto B, ele vai criar uma estratégia para tu ir do ponto A e ao ponto B. Essa merda não é bom. Tu estás com um problema e ele vai-te criar uma tarefa para tu ir para aquilo que não é o problema, que é aquilo que tu queres. E tu vais ter que percorrer o caminho. O que é que isto tem de errado? Eu não consigo perceber. Que estás à espera que ele seja um sound, que o coach seja espiritual. Não, coach, tarefas. Bem, estás com problemas na tua família, estás com problemas no teu trabalho, olha bem, tu queres isto, queres mais dinheiro, queres mais saúde, queres ter um corpo assim, pronto, vamos fazer isto, do ponto A para o ponto B, ponto.
faz isto. E mesmo assim a pessoa não faz isso. E mesmo assim vai criticar o puto do coach. E é só fazer tarefas. Só que esse só, se tu fizeres, tens resultados. Então porquê estás a reclamar com ele? E gozavam constantemente comigo. Pronto, agora é coach, é isto. E eu ficava, não estou a entender. Eu trabalho como um burro, sempre vivi sozinho. Pago as minhas contas. Estou a trabalhar a tempo inteiro no sítio. Estou ainda a fazer sessões. Estou a trabalhar em mim. Passei sim os primeiros anos. Eu trabalhava de manhã à noite. E estou aqui um bocado com estes caralhos e estes caralhos só estão a gozar com isto. E eu falo de alguma coisa séria que vos pode ajudar num padrão mental. Estas lives que nós estamos a fazer eu tinha com os meus amigos. Tentava. Que era o meu erro, tentava. E eles começavam a gozar isso. E eu digo, isto há alguma coisa aqui que não estava a ter certo. Porque quando eles precisam isto, eu estou lá, dou apoio, digo para a força, nunca digo nada de pá, isto não vai funcionar, isso é uma merda. Alguma coisa não estava a ter cara com a careta. E eu percebi. És tu, o que é que estás aqui a fazer neste padrão? Já estás num nível completamente diferente. Para ti, disciplina, treino, estudar, criar o teu próprio negócio, ajudar as pessoas a servir, já está implementado. E estás a falar com pessoas que estão a sair para ir fumar, para ir beber, para depois ir trabalhar e reclamar e tirar 15 dias de férias por ano. E ficar no mesmo sítio durante anos. Tanto é que passaram tantos anos e eu se for ao mesmo café, ao mesmo sítio, e eles estão lá. Vocês estão a ver aquele pessoal que vocês conhecem da escola, que continuam-se a vestir como na escola, e já têm 30, 40 anos, continuam a ouvir o mesmo estilo de música, continuam a parar nos mesmos sítios. É disso. Não cresceram, ficaram naquele sítio. E se tu tentas englobar com eles, tu vais ter que baixar a vibração, ou vais ser gozado. Porque não vai entrar a cara com a careta. Não queres ir ver futebol, não queres ir ver o jogo? Ao domingo é para o clube, é para o futebol. Amigo, não estou na escola. Agora eu decidi mudar, eu decidi transformar a minha vida, eu decidi tornar uma pessoa melhor. Eu tenho um contacto, eu tenho um propósito na minha vida. Eu agora assumo a responsabilidade. Assumo a responsabilidade. Até quando? Acaba com essa merda. Dói, magoa, mas acaba. E eu preferi. Foi a escolha que eu fiz. Eu preferi ficar sozinho. Que nunca estive sozinho. Porque depois tu percebes que quando tu começas a ficar em solidão para solitude e começas a sentir-te em paz contigo, tu percebes que nunca estiveste sozinho. E aí sim já vai ser difícil alguém vir-te chatear a cabeça. Porque tu já não vais aceitar isso. Mas é aí que começam a vir as pessoas verdadeiras. Portanto, aqui a questão que eu quero para vocês é: o que é que vocês estão a fazer para proteger a vossa saúde e a vossa energia? Porque a vossa saúde, a vossa prosperidade, a vossa alegria, o vosso propósito vem do quanto vocês conseguem proteger a vossa energia. O que é que carrega e o que é que descarrega a vossa energia. Tenham muita atenção a isso. Está bem? Porque se eu não consigo fazer aquilo que eu sinto, como é que tu podes pedir satisfações a Deus? Como é que tu podes pedir satisfações ao mundo se tu não consegues ser tu próprio? Estás à espera de um milagre? Estás à espera que alguma coisa aconteça no teu mundo? Na tua vida? Que ganhes euro-milhões? Que haja um apagão, que toda a gente fique sem dinheiro? Que apareçam extraterrestres e mostrem a realidade? Tu tens que fazer a tua reforma. Tu tens que ir para dentro. Ei, mas este mundo é assim, estamos a ser manipulados. Deixa-te disso. Ai, mas existe um enredo, uma pirâmide. Deixa-te disso. Isso é só historinha para eu ir dormir. São verdadeiras? São. Vão mudar a realidade? Não, porque isto é uma realidade kármica. 3 em 4 dimensões. Logo a negatividade vai ser o prato do dia. Mas, tu focares nisso vai resolver a tua vida? Não. Portanto, foca naquilo que tu consegues fazer, foca naquilo que é bom, verdadeiro para ti, foca-te nas mensagens positivas, aquilo que agrega valor. Não misticismo, não negatividade e medo do que pode acontecer. Foca no bom, no verdadeiro, naquilo que te faz uma pessoa melhor. O resto é só pá. Seja de quem for. Começa a ouvir-te e a priorizar-te. Ok, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Porque eu agora
já consigo mexer mais ou menos no TikTok, passado meses. Se houver alguma pergunta sobre este assunto, como é óbvio, né? Não me vão perguntar sobre como é que ficou o jogo de ontem, estejam à vontade, é só fazer a pergunta. Antes que eu desligue, agora é bom, agora já posso dizer. Quem tiver perguntas pode fazer perguntas. Porque reparem, vocês terem a vossa energia protegida faz com que vocês fiquem mais conscientes, com mais motivação. Vocês comecem a criar uma ligação mental e emocional com vocês. Se vocês demoram uma semana toda a construir algo aqui dentro, a ler, a estudar, a fazer exercício, chegam ao fim de semana e essas pessoas roubam tudo, tu segunda-feira vais ter que começar tudo de novo. Imagina 1 ano, 2, 3 e tu não consegues perceber porque é que não sais do lugar, porque estás sempre no primeiro degrau. Tu constróis 1, 2, 3, 4, 5, chegas ao fim de semana e eles tu 1, 2, 3, 4, 5, tens que parar com esse que é para tu continuares a ascensionar. Temos que nos livrar disso da nossa vida. Toda a gente passa por isso. Não és o único, vai ter que afastar amigos, família, situações, relacionamentos. Eu tenho um marido muito pessimista que me possa ajudar. Maria, não podes fazer nada, porque é o livre-arbítrio dele. O que é que tu podes fazer? Através da tua experiência, através daquilo que tu acreditas que o pode ajudar, tu praticares isso para ele ver isso em ti. Imagina assim, tenho uma pessoa que vive comigo que é muito desorganizada. Como é que ela fica organizada? E eu sendo organizado. E eu colocando tudo organizado, independentemente se for eu ou ela a desorganizar. Isto o que é que vai fazer? O padrão dela a ver diariamente que as coisas estão organizadas, mesmo quando ela deixa tudo desorganizado, sem a acusar, sem criticar a pessoa, ela vai começar a mudar. E vai começar a ser organizada, porque é o padrão dessa realidade. Portanto, se eu sou uma pessoa pessimista, eu não acredito muito nisso, começa a praticar e a ter esses resultados, que ele vai ver isso em ti e vai começar a ser otimista. É simples assim, só que é preciso muita paciência, que isto demora tempo. Mas nada de entrar em confrontos, nada de tentar justificar ou tentar convencer a pessoa. Simplesmente, nesses casos, para pessoas pessimistas, só os teus resultados podem fazer a pessoa pensar sobre isso, está bem? Como podemos ser mais positivos, acreditar nas energias, tudo é energia. O que nós andamos a falar hoje foi sobre a tua energia sagrada. Portanto, acredito demais que tudo é energia. Okay? Como podemos ser mais positivos? Mudando a maneira como tu pensas e tu sentes. Ou seja, como é que tu vais fazer isso? É muito simples. Acordas e respondes a 3 perguntas. Pegas uma caneta e vais escrever assim. É bom para mim? É bom para os outros? É verdadeiro? Vais escrever essas 3 coisas. É bom para mim? É bom para os outros? É verdadeiro? E durante o dia, todo o pensamento que te vier, sentimento, tu dizes, este pensamento é bom para mim? Ai, não, estou-me a sabotar. Então, muda o pensamento. É bom para os outros? Ou seja, isto vai ajudar os outros? Ai, não, eu estou sendo negativo e estando assim, não. É verdadeiro isto? Não, é só uma crença. E tu, então, mudas. Ao ter essas 3 perguntas sempre na tua cabeça, é bom para mim, é bom para o outro, é verdadeiro, tu vais começar a criar o quê? Um puzzle dentro da tua mente. E vais-te apanhar a ser negativo, vais-te apanhar quando estás com medo, vais-te apanhar desconfortável, vais-te apanhar quando estás a sabotar. E ao ganhares essa consciência, tu vais começar a mudar. Vais começar a ficar mais otimista. Porque eu não... Ai, sou tão feio. Meu Deus, como é que as pessoas... É por isso que as pessoas se riem de mim. Olha para aí, olha para esta cara. Isto é bom para mim? Não, ou seja, não, eu sou como sou e eu aceito como eu sou e não é por eu ser desta forma que eu não me mereço ser feliz. É bom para mim? Não, mudei. É bom para os outros? Não, porque se eu passar isto, as outras pessoas vão receber isso. É verdadeiro? Não, porque é só uma perspectiva que eu tenho sobre mim. Há pessoas que me vão achar bonito, há pessoas que me acham feio, portanto, não é verdadeiro. E consoante tu vais começando isto, tu vais ficando positiva. Isto é uma das formas. A outra forma é sempre que tiveres um pensamento negativo, reforças como positivo. Sempre que te vis com uma conversa, uma narrativa negativa, forças com uma positiva. Ai, o dia é uma merda, o dia é fantástico. Ai, o mundo realmente é só guerra, o mundo só tem paz. Existe muita paz. Isto vai parecer idiota, mas quando tu vais do 8 ao 80, o teu cérebro vai começar
a questionar e a mudar. Porque se tu ficares no muro, no meio, nunca vai mudar. Ai, não devia ser negativo, ai, devia ser mais positivo. Isso não funciona, tens que ir ao oposto. Bonito, é feio. É feio, é bonito. É desconfortável, é ótimo. É verdadeiro, é falso. Ou seja, tens que ir dos polos. Neste caso, vais pelo positivo. Polo sempre positivo. Para quê? Para tu começares a ter essa clareza. Mas eu, principalmente, gosto muito do anterior. É bom para mim, é bom para o outro, é verdadeiro. Isso faz-me estar consciente, estar atento o dia todo. Está bem? E de certeza que praticando isto pode ser ao início difícil, mas vais conseguir. Está bem? Porque é um exercício. Fazendo isto, isso fica automático depois. Está bem? E pronto, pessoal, vamos lá. Mas não consigo. Lá está. Mas eu não consigo. Eu consigo tudo. Ai, mas não consigo. Mas eu consigo tudo. Ai, mas eu não sinto isso. Mas eu começo a sentir. Ou seja, é tu começares a fazer o oposto e isso aos poucos vai mudando. Faz. Se eu te digo para fazeres uma coisa, não é para tu compreenderes. Não é para tu... Ai, mas se eu fizer... É, faz. Olha, exatamente como está aqui a dizer Clarice. É simplesmente fazer. Palavras não vai entender. Faz. Eu preciso fazer com o ser, que é para a minha lógica começar a clarear. Se eu vou tentar perceber com a minha mente e eu vou criar ses, mas porquê, mas isto não faz sentido, isto não... Faz. Ser. E tu vais ver que isto vai começar a resultar. É impossível não resultar. Não é? Resulta com 1 milhão, resulta com 1 trilhão de pessoas, também vai resultar contigo, não te preocupes. Porque é normal. Chama-se isso, é criar um músculo, é tu ganhas consciência sobre esta narrativa. O que é bom, que já estás a perceber que és muito negativa. Agora vamos mudar essa programação para positiva. Tem que ser aos poucos. Não podes querer ficar positiva. Tens que perceber que é um processo. Eu estou a aprender mecanismos, eu dei-te aqui 2 tipos de mecanismos para tu começares a ficar mais presente, mais positiva. Está tudo bem. É duro, é um grande trabalho, mas é muito positivo. Sim, Cátia. É muito duro. É verdade. Mas tem que ser feito. Não é? Tem que ser feito porque tem que ser eu a fazer. Se eu não fizer por mim, não é o outro que vai fazer. E eu, quando começo a perceber o que é verdadeiro e é real, eu não posso mais ficar assim. Eu tenho que fazer. Ai, mas é desconfortável. Somos todos adultos, já ninguém aqui é bebê para fazer só o que lhe apetece. Isso são as crianças. As pessoas adultas, as pessoas conscientes espirituais vão fazer aquilo que precisa de ser feito. Está bem, pessoal? Olha, 0808, é mesmo esta hora. Muito obrigado. Amanhã, é assim, eu não sei que amanhã é feriado aqui, mas amanhã à mesma hora, ok? Na mesma, não vou parar, porque senão daqui a pouco, meu Deus, estou sempre a parar, começa. Amanhã às 7, aqui outra vez. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, ou se quiserem saber do serviço, ou se quiserem saber de alguma coisa, é só mandar mensagem e vamos falando, está bem, pessoal? Muito obrigado e até amanhã. Tchau.